Igreja querida, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. É uma alegria a gente estar aqui para iniciar a semana na presença do Senhor. E queremos, mesmo estando hoje em menor número, por causa das chuvas, aqueles irmãos que não conseguiram chegar, mas temos alguns visitantes aqui entre nós e nós queremos agradecer a Deus pela sua presença em nosso meio e desejar que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Amados, como já divulgado, nessa noite nós vamos pensar sobre a temática da salvação. Mais especificamente, vamos aprender nessa noite sobre a mudança da salvação. Para isso nós vamos para aquele versículo bastante conhecido, muito provavelmente já bem gravado na memória de muitos crentes aqui, que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, onde nós vamos pensar sobre essa mudança impressionante, maravilhosa e extraordinária da salvação. Nosso texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É com base nesse texto que vamos pensar nessa noite, sobre a mudança da salvação. Eu acho que um dos eventos mais comuns na vida de qualquer pessoa é o evento da mudança. As mudanças fazem parte do nosso viver. E por mudança aqui eu não me refiro apenas àquele tipo de mudança onde você pega as suas coisas, coloca em cima do caminhão e leva para outra casa, para outro lugar, para outra cidade. Não, eu falo como mudanças como um todo. Vez por outra a gente olha para a nossa vida e vê a necessidade da gente mudar. Mudar aquela parte da sua casa e tirar aquele projeto do papel para aquela reforma. Mudar a escola onde as crianças estudam. Mudar de trabalho quando surge uma nova oportunidade. Mudar o medicamento para melhorar o tratamento. Mudar a alimentação para melhorar o condicionamento, mudar de cabelo, mudar o celular, que está quase pifando, mudar a rotina e fazer aquela viagem, tantas outras mudanças desse tipo. O fato é que a nossa vida, ela é repleta desse movimento, ela é repleta de mudanças. Algumas mudanças são boas, outras são ruins, algumas mudanças são acertadas, outras são equivocadas, algumas mudanças têm muito impacto na nossa vida, outras nem tanto. Algumas mudanças vão acontecendo ali a longo prazo, período de décadas, outras vão acontecer a curto prazo, no período de poucos segundos, mas o fato é que a maioria dessas mudanças que acontecem no nosso dia a dia, elas são completamente necessárias, elas são completamente inevitáveis, elas fazem parte do movimento da vida. Porque viver é isso, a vida é essa viagem imparável, que vai forçando a gente a se adaptar aos novos horizontes que vão surgindo. É uma nova oportunidade, é uma nova dificuldade, é uma nova bênção, é um novo problema que está surgindo ali, uma nova demanda, uma nova necessidade, e aí a gente vai sendo forçado a tomar aquelas atitudes que vão mudando o nosso dia a dia, mudando a nossa vida. E por maior que seja a nossa nostalgia, é completamente impossível a gente manter a nossa vida intacta, a gente congelar a nossa vida. Não tem como você manter a sua vida do jeito que ela está hoje, amanhã. Não tem como você manter a sua vida do jeito que ela era ontem. Não tem como você manter a vida que você tinha na semana passada, no ano passado, na década passada. Não tem como. Porque a nossa vida é um fluxo constante de mudanças. O assunto do nosso texto é esse. Paulo, aqui nesse pequeno versículo, ele está falando sobre mudança. Mas não é qualquer tipo de mudança. Porque a mudança que Paulo está descrevendo aqui para nós, em 2 Coríntios 5,17, é a mudança mais importante e impactante que um ser humano pode sofrer e experimentar na sua vida. Mais impactante do que a mudança do casamento, mais importante do que a mudança que os seus filhos trouxeram para a sua família, mais importante do que a mudança daquela aprovação no concurso, mais importante do que a mudança do seu próprio nascimento nessa terra, mais importante do que tudo isso, porque Paulo está falando aqui sobre a mudança da salvação. A mudança da salvação. Aquela mudança que acompanha a vida de cada pessoa que se arrepende e abandona os seus pecados,
e que se lança nos braços do Salvador e que confia plenamente naquela graça que lhe é oferecida através de Jesus Cristo. Essa mudança que acontece na salvação é uma mudança tão impactante que ela consegue ao mesmo tempo apagar o nosso passado, transformar o nosso presente e garantir o nosso futuro ao lado de Deus. É por isso que essa mudança ela é tão gloriosa, é por isso que essa mudança ela é tão maravilhosa. É por isso que Paulo vai descrever aqui, ainda que em poucas palavras, mas um oceano de conhecimento, de verdades espirituais, sobre essa mudança profunda que Deus faz na vida de um ser humano, que se arrepende dos seus pecados e confia de todo o coração no Evangelho. Paulo descreve aqui alguns aspectos dessa mudança da salvação. O primeiro deles, a primeira verdade que ele destaca aqui, é que a mudança da salvação é uma mudança individual. O que é que Paulo vai dizer no nosso texto? Se alguém está em Cristo. Se alguém. Ele não está falando aqui da mudança que acontece em grupo. Não é se alguma família. Não é se alguma cidade. Não é se algum povo. Se alguma comunidade está em Cristo. Não, é se alguém. É uma mudança que vai acontecer ali na individualidade. É uma mudança que vai acontecer de pessoa para pessoa, porque essa decisão de se arrepender dos pecados e confiar no Evangelho, ela é uma decisão totalmente e absolutamente pessoal. É uma decisão totalmente intransferível. Foi assim que Deus determinou desde o início de tudo. Cada pessoa vai decidir por si mesma, ou pela sua salvação, ou pela sua condenação. É algo que não depende nem mesmo da vida em família. Não é uma decisão que o pai vai poder tomar pelo filho. Não é uma decisão que a esposa vai poder tomar pelo marido ou vice-versa. Não é uma decisão que a neta vai poder tomar pela avó. Não, é uma decisão que é individual e pessoal. Não existe isso de salvação por procuração. Não existe isso de salvação sendo transferida, sendo herdada, sendo compartilhada com alguém. Não. É uma decisão pessoal, individual. Então não importa se a nossa família é toda crente ou é toda descrente. O que importa é a nossa resposta diante do Evangelho, porque cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus pela atitude que teve diante das boas novas de Jesus. Porque esse convite universal, meus irmãos, dirigido para todas as pessoas desse planeta, esse convite maravilhoso da graça, ele só pode ser respondido no individual, numa pessoa que está ali, entendendo que é pecadora, tendo consciência de que precisa de uma restauração e se lançando em fé nos braços desse Jesus que pode fazer isso por ela. Então, por mais que no Evangelho a gente tenha um Jesus que seja grande o suficiente para oferecer salvação a bilhões de pessoas desse planeta Terra, nós temos também um Jesus que só cabe em um coração de cada vez. Um Jesus que responde pessoalmente cada decisão e cada resposta que as pessoas dão a esse Evangelho. Um Salvador que é estritamente pessoal. Pessoal. Se alguém está em Cristo. Então, amados, cada pessoa que está aqui nessa noite, diante dessa verdade, ela é chamada a examinar o próprio coração. Será que eu realmente já tomei essa decisão? Será que eu realmente já coloquei a minha confiança em Cristo? Eu não estou falando de você colocar a sua confiança na sua família. Não, porque minha família é crente, meus pais são crentes, meus avós são crentes, minha esposa é crente, meu marido é crente, meus filhos, não adianta, não vale de nada. Eu não estou falando de você colocar a sua confiança nessa igreja. Não é porque eu confio na igreja, eu acho que vocês estão certos. Está aí, é por isso que eu venho para cá, todo domingo. Eu acho que aqui o negócio está bem encaminhado, eu confio nessa igreja. Não, é a nossa confiança pessoal em Jesus. Isso é algo que só você pode fazer por você mesmo. E a mudança da salvação, ela é individual. Mas a mudança da salvação, como Paulo destaca aqui, ela é também posicional. Porque Paulo diz o que aqui? Se alguém está em Cristo, está nesse local, está nessa posição, nesse status, nessa condição, está em Cristo. Eu lembro que alguns anos atrás, o quase finado Facebook começou a lançar uma ferramenta chamada ferramenta de localização. A ferramenta servia, como o nome já diz, para revelar o local onde o usuário estava. Acho que vocês devem ter visto postagens desse tipo. Fulano de tal está em Apodi,
fulano de tal está em Mossoró, fulano de tal está em Igreja Batista de Apodi, fulano de tal está em Praça A, Praça B, Praça C. Era aquela ferramenta virtual que servia para mostrar o local, a posição, a localização da pessoa. Paulo está falando aqui sobre uma coisa bem parecida. Ele está falando sobre a nossa localização. Mas aqui Paulo não está falando sobre a localização virtual do nosso corpo. Paulo está falando aqui sobre estar em Cristo, sobre a localização espiritual da nossa alma. E biblicamente falando, só existem dois locais onde a nossa alma pode estar para descansar, para permanecer. Ou a nossa alma está fora de Cristo, ou a nossa alma está em Cristo. Só existem essas duas opções, essas duas esferas, esses dois locais, esses dois âmbitos. Só existem esses dois caminhos para a vida de um ser humano. Não tem uma zona neutra aqui no meio. Não tem a zona da indecisão. Não tem o meio termo, a zona cinzenta, onde as pessoas que estão meio indecisas estão lá. Não, ou nós estamos fora de Cristo, ou nós estamos em Cristo. Por um lado, então, nós temos pessoas nessa terra que elas estão fora de Cristo. Como Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos, essas pessoas elas estão em Adão. Ou seja, elas estão tão afastadas de Deus como Adão estava depois de ter pecado. Elas estão tão culpadas, viciadas no pecado, como Adão ficou depois de ter sido expulso do jardim do Éden. São pessoas que estão vivendo do seu próprio jeito, são pessoas que estão vivendo sem arrependimento, são pessoas que estão vivendo sem respeito pela vontade de Deus e por isso estão caminhando em direção à condenação. Por quê? Porque elas estão fora de Cristo. Mas qual é a mudança que a salvação traz? Ela faz um transporte da nossa alma. Nós deixamos aquela localização de perdição, de condenação, e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados para descansar agora em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se alguém está em Cristo, sabe quantas vezes Paulo vai repetir essa expressão aqui nas suas cartas? 25 vezes. Era uma das expressões favoritas dele. Porque ele está mostrando que de fato é a posição mais privilegiada que um ser humano pode ter na vida, é estar em Cristo. É se arrepender dos seus pecados, confiar no Evangelho, viver para a glória de Jesus e agora estar segura nos braços desse Salvador. Está em Cristo. É aqui onde de fato a nossa alma precisa estar, igreja. Não é apenas ter o corpo aqui na igreja. Não é apenas estar aqui todos os domingos, mas é estar em Cristo. É estar nessa esfera espiritual unidos ao nosso Salvador. É estarmos aqui na igreja, sim, mas é estarmos aqui de corpo e alma. Porque o lugar mais seguro para um ser humano estar é aqui, é estar em Cristo. O único lugar onde ele pode descansar eternamente é aqui, é em Cristo. De modo que até mesmo no dia onde vamos abandonar a nossa cama quentinha, lá na nossa casa, para sermos transportados lá para um túmulo frio e escuro, no cemitério, Parque da Saudade ou qualquer outro, até mesmo quando o nosso corpo for lançado na terra, num buraco para apodrecer, a nossa alma vai continuar aqui, nesse local, onde estava, vai estar descansando em Cristo, porque o único endereço eterno que podemos ter na nossa vida é esse, em Cristo. Todos os outros endereços, eles vão mudando, eles vão se alterando, a vida vai mudando, mas esse endereço aqui de descanso é o único endereço eterno que podemos ter na nossa vida e para a nossa alegria. Então, na mudança da salvação, nós somos mudados de posição. Nós somos unidos a Jesus para receber o mesmo amor, cuidado e alegria que Jesus recebeu nessa terra. Mas Paulo, na continuação do texto, ele explica que além de uma mudança de local lá no céu, a salvação também traz uma mudança radical aqui na terra, no presente. Porque ele diz, se essa pessoa individualmente crê no Evangelho e é transportada para estar agora em Cristo, essa pessoa é o quê? Ela é nova criatura, nova criatura. Vocês sabem que uma das palavras mais banalizadas na nossa época é a palavra novo, palavra nova. Você abre a rede social e você vê as grandes marcas e grandes empresas divulgando as suas grandes novidades. É porque agora tem um celular novo, aí da Samsung, um celular novo aí da Apple. E agora é o celular que é completamente novo. Aí quando você vai olhar direitinho, o que tem de novidade? Não é porque agora tem na cor azul. Antes não tinha só o celular aqui nessa cor, agora tem azul, é novo, completamente novo. As grandes montadoras, Moisés, as fábricas de automóveis fazem a mesma coisa.
É porque agora tem um carro novo, agora saiu uma moto nova, completamente nova, 2025. Rapaz, e aí, o que tem de novo? Não, porque agora tem esse adesivo aqui, ó. Esse adesivo assim, ó, 2025. Pronto, tem a novidade. E aí, pronto, já se configura como novo, né? E não é só no que é zerado, no que é novinho. Se a gente vai para o mercado de usados, é a mesma coisa. É um sofrimento hoje você comprar uma coisa de segunda mão, porque você vai para a internet, para um OLX da vida, você vai para um Mercado Livre da vida, e a descrição que você encontra lá é em estado de novo, sem marca de uso. É como se essa palavra novo, ela tivesse meio que perdido o significado, o peso dela, se banalizado. Mas, irmãos, quando Paulo fala aqui sobre ser uma nova criatura, uma nova pessoa, sobre ser um novo ser humano, é novo com N maiúsculo. Ele está mencionando aqui uma mudança completamente radical, não é uma mudança superficial, não é porque agora eu tenho esse adesivo aqui, ó, Jesus Cristo, eu tenho uma camisa de Jesus, não é porque agora eu tenho uma nova cor aqui, eu tenho um novo apetrecho, um detalhe, não, gente. Paulo não está falando sobre uma mudança superficial, ele não está descrevendo uma melhoria, um conserto, ele está descrevendo aqui uma recriação completa. Deus pegou esse ser humano aqui, triturou até o zero e está fazendo tudo de novo. É uma nova criatura. O mesmo poder que Deus usou para criar o mundo, Ele está usando na vida desse ser humano aqui. Uma nova criatura. Uma nova natureza. Completamente diferente daquilo que a pessoa experimentava anteriormente. É uma transformação completamente inédita. Uma nova pessoa que está surgindo aí. Ser uma nova criatura não é nada menos do que isso. Ser uma nova criatura é você ser irreconhecível. Irreconhecível. É você olhar para si mesmo e não reconhecer. E não no sentido corporal, é no sentido comportamental, no sentido moral, de quem você é como pessoa, na sua ética, no seu comportamento, na sua vontade. É você viver o extremo oposto daquilo que você vivia antes de conhecer Jesus. É você fazer esse giro de 180 graus na rota da sua vida. Essa aqui é a mudança da salvação. É uma nova pessoa, direcionada por novos princípios, submissa a um novo Senhor, que fala de um jeito novo, pensa de um jeito novo, age de um jeito novo, reage de um jeito novo e segue um novo plano de vida. Então, aquela pessoa que antes zombava dos crentes, agora ela se sente feliz ao lado dos crentes, se identifica com a igreja. Aquela pessoa que antes desprezava a Bíblia, agora ela se preocupa em ler e meditar na palavra do Senhor. Aquela pessoa que antes estava completamente muda perante Deus, agora ela conversa com Deus, ela ora, ela fala com Deus. Aquela pessoa que fazia aquilo que dava na telha, aquilo que ela queria, ela mandava no seu nariz, agora ela se preocupa para fazer aquilo que honra a Deus. Aquela pessoa que vivia só para as coisas desse mundo, por aqui e por agora, agora ela começa a falar de eternidade, de tesouro no reino dos céus, de perspectiva eterna. Aquela pessoa que antes frequentava as festas mais carnais desse mundo com alegria, agora ela se sente um peixe fora d'água, ela se sente deslocada, ela sente que não pertence àquele ambiente. Essa é a mudança que Paulo está descrevendo aqui, de ser uma nova criatura. Isso é apenas uma amostra da mudança enorme que Deus está fazendo no coração dessa pessoa. É claro que essa mudança não é uma mudança que acontece imediatamente, que acontece do dia para a noite. Eu tenho que enfatizar para vocês que o que Paulo está descrevendo aqui sobre ser uma nova criatura é um processo. É um processo que vai acontecendo gradualmente, é um processo que vai acontecendo diariamente. A pessoa está ali, sendo diariamente transformada no seu jeito de ser, de se comportar, no seu próprio ritmo. Cada crente vai ter o seu ritmo no caminho dessa mudança, no caminho da santificação. É a mesma coisa de você ir ali no fim de tarde para o calçadão, ou você ir no fim de tarde aqui para a BR, e você vê pessoas que estão lá se esforçando para mudarem o condicionamento, mudarem as taxas de um exame, mudarem a questão da saúde e tudo mais, mas você encontra que lá naquele espaço, que aquelas pessoas que estão todas atrás de uma mudança, elas têm ritmos diferentes. Algumas estão correndo, outras estão caminhando, outras estão ali meio que se arrastando nos primeiros dias, mas todas elas estão se esforçando, todas elas estão avançando, estão progredindo. Salvação é isso, gente, salvação é isso. Cada crente vai ter o seu ritmo, a pessoa vai sendo transformada no ritmo dela. Algumas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade,
Algumas vão passar por transformações rápidas, abruptas, súbitas, outras, uma transformação a longo prazo, bem custosa. Algumas pessoas vão estar ali sendo transformadas com aquele ânimo do tamanho do mundo, outras não, outras vão meio que relutando, meio que lutando com Deus, mas o fato é que cada pessoa que de fato se torna uma nova criatura, ela passa por esse processo de mudar, independentemente da velocidade e do ritmo, ela está mudando, ela está sendo transformada. Eu enfatizo isso, irmãos, porque hoje nós vivemos numa geração de crentes que acredita em salvação sem transformação, que acredita em justificação sem santificação, que acredita em perdão divino sem mudança divina, ou seja, são pessoas que acham que é possível receber Jesus aqui dentro sem ser transformado aqui fora. São pessoas que acham que ser uma nova criatura, como Paulo está descrevendo aqui, é você ter uma nova aparência, só isso. É você ter um novo lugar para frequentar os domingos, só isso. Mas o que Paulo demonstra aqui é que essa transformação radical, ela faz parte do processo da salvação. Não tem como encontrar o Evangelho e continuar do mesmo jeito. Imagine, por exemplo, que eu chego atrasado aqui no culto. É 9h10, 9h20, os irmãos preocupados, olhando para um lado para o outro, e agora, quem é que vai pregar? E aí eu entro pela porta ali correndo, pego o microfone e digo, meus irmãos, me desculpem aí pelo atraso, viu? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fui pegar a Yasmin ali na prova, lá no IFRN, e aí quando a gente estava descendo ali na serra, veio uma carreta de frente a 100 km por hora e bateu assim na gente de frente, e aí, vocês sabem, se foi uma batida e eu estou aqui, seria um absurdo. Não tem como uma carreta bater de frente comigo a 100 por hora e não me mudar, e eu ficar do mesmo jeito. De forma semelhante, queridos, não tem como uma pessoa se encontrar com o Evangelho e permanecer do mesmo jeito. O Evangelho não é uma carreta, o Evangelho não é uma montanha, o Evangelho é um planeta, o Evangelho é um universo do poder de Deus. Se nós somos realmente acertados em cheios por esse Evangelho, ele vai mudar a gente, porque cada pessoa que é atingida pelo Evangelho, ela é alterada pelo Evangelho, ela é transformada pelo Evangelho. Essa é a prova de que a nossa salvação não é uma ilusão, é essa transformação de vida. É você conseguir se olhar no espelho e não se reconhecer. É você viver um eu invertido. É você, de fato, lembrar daquela velha vida que você tinha lá atrás e você se envergonhar. Por quê? Porque foi uma vida abandonada. Foi uma vida renunciada. Foi uma vida sacrificada. Como Paulo vai dizer aqui na continuação do texto, as coisas antigas, elas já passaram. O que são essas coisas antigas? Todos aqueles hábitos que caracterizavam e dominavam a nossa vida sem Deus, a nossa vida antes do Evangelho. A mentira, a cobiça, o palavrão, a raiva, a vingança, a lascívia, a prepotência, o orgulho, as crenças erradas, as superstições, os amores equivocados, os valores destoados, tudo aquilo que a gente abandonou na hora da nossa salvação. A salvação faz isso com a gente. A gente perde o gosto por essas coisas. A gente vai além, a gente cria desgostos por essas coisas. Porque a gente sabe que foram exatamente essas coisas que destruíram o nosso Salvador lá na cruz. Eram exatamente essas coisas que estavam destruindo a nossa vida aqui na terra, destruindo a nossa comunhão com Deus, destruindo a nossa família, destruindo tudo aquilo de bom que Deus tinha nos dado. É por isso que uma vez que nós somos salvos, nós começamos a sacrificar, a renunciar, a abandonar essas velhas coisas e viver de fato uma vida da negação do eu, negando o nosso eu. Eu sei que o mundo diz o oposto. O mundo diz que, olha, se você quiser ser feliz de verdade, você afirme a si mesmo, aceite a si mesmo, satisfaça a si mesmo, diga sim para qualquer desejo desordenado do seu coração. Faça isso, é você satisfazer a si mesmo e afirmar a si mesmo. Mas o resultado, como a gente está cansado de ver para esse tipo de caminho, sempre é a destruição. A destruição. Em contraste com isso, Paulo vai ensinar aqui que a salvação sempre leva você a andar na contramão do seu coração. Negar o seu eu, negar a si mesmo, dizer não para aquele velho estilo de vida. Você passa a ganhar agora um novo paladar espiritual que funciona apenas para Deus, para a santidade, para as coisas de Deus. Claro que com isso a gente não está defendendo que a pessoa vai se tornar perfeita do dia para a noite. Não é isso.
Enquanto o mundo for mundo, o homem for homem, ou a carne for carne, a gente vai ter de lidar todos os dias com tentações. O crente em média, ele diz não para milhares de tentações durante o mês. Milhares. Todos os dias ali, ó. Tentações batendo na nossa porta. Faça isso, pense aquilo, diga isso, reaja assim. Ele dizendo não, você sabe, é um processo. A gente está ali vivendo essa transformação diariamente, lutando contra as tentações, às vezes vencendo, às vezes caindo, batendo a poeira, levantando de volta, lutando de volta, voltando para o ringue. Mas é um processo de aperfeiçoamento diário. É por isso que todos os dias a gente deve fazer aquela oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de nós mesmos, livra-nos desse mundo, livra-nos de tudo aquilo que possa nos arrastar para longe do projeto do Senhor. Há muitas pessoas que, quando elas pensam em receber o Evangelho, elas ficam meio receosas justamente nesse ponto, porque elas sabem que precisam mudar, mas elas duvidam que conseguem mudar. Sabe, são pessoas que elas estão parcialmente certas, porque elas conseguem mudar sozinhas? Não conseguem. Mas isso quer dizer que elas não vão mudar? Também não é verdade. Porque por mais que a gente não consiga mudar a nós mesmos, Paulo está tranquilizando o nosso coração para dizer que essa obra de mudança da salvação é uma obra de Deus, que Deus capacita você a fazer, que Deus capacita você a mudar, que Deus capacita você a se libertar. Sem Deus você não pode nada, mas com Deus você pode tudo. Como está lá em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece, inclusive abandonar as velhas coisas, abandonar a velha vida, mudar radicalmente no nosso hoje. E por último, esperar uma mudança ainda maior no nosso futuro, uma mudança que é global, como Paulo termina dizendo, eis que se fizeram novas. Tem outra versão da Revista Corrigida, que diz que eis que tudo se fez novo. Eu acho uma tradução mais precisa, porque nesse ponto do texto, Paulo está partindo não para uma mudança pessoal, mas uma mudança global, uma mudança que vai atingir cada centímetro dessa terra, uma mudança que vai alcançar não só todos os crentes, mas uma mudança que vai alcançar todos os lugares. Como o profeta Isaías vai descrever, lá em Isaías 65, versículo 17, ele diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Aqueles que são mais atentos devem ter percebido que existe um link, uma conexão entre esses dois versículos através de uma palavra pequenininha, a palavra eis. Tanto Isaías como Paulo usam a mesma palavra. Significa vejam, olhem, contemplem, se espantem, apreciem, prestem atenção, não esqueçam. É isso que Deus está fazendo, essa maravilha de um mundo renovado, uma criação perfeita, que é feita para uma vida de perfeição ao lado de Deus. E ser uma nova criatura hoje é uma garantia que a gente vai estar nesse novo mundo, nessa nova criação, lá na frente, lá no futuro. Então, se você como crente olha para o agora, e você já agradece muito a Deus, dizendo, Deus, obrigado, o Senhor fez tanta coisa na minha vida, o Senhor renovou tanta coisa que estava quebrada na minha vida. Meu irmão, minha irmã, o que Paulo está dizendo aqui, é que essa mudança que Deus faz no nosso hoje, é apenas uma amostra, é apenas um aperitivo, é apenas uma antecipação limitadíssima daquilo que Deus vai fazer por nós no futuro. Porque daqui a um tempo, muito longo ou muito curto, Deus o sabe, é exatamente isso que vai acontecer com a gente. Todas as coisas ao nosso redor, elas serão restauradas ao estado de perfeição que elas perderam lá no Éden. E não importa o quanto esse mundo esteja destruído hoje, o quanto os escombros estejam quase submergindo as nossas vidas, não importa. O que importa é que nós estamos caminhando em direção a esse mundo completamente perfeito, tal como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. É com esse texto que nós vamos encerrar. Está escrito, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é a mudança global, meus irmãos, que aguarda cada crente lá na frente. É para esse mundo perfeito
que nós estamos caminhando. Não é para o caos, não é para a destruição, para a morte, não, é para a perfeição, para a absoluta perfeição ao lado de Deus. Resumindo então, esses aqui são os aspectos da mudança da salvação que Paulo destaca aqui, a mudança mais importante da vida. Primeiro é a mudança individual, onde cada pessoa decide por si mesma se ela vai aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Segundo é uma mudança posicional, onde a alma da pessoa é transportada para estar no lugar mais seguro do universo, em Cristo. É uma mudança também radical, porque a pessoa é transformada para viver um estilo de vida inédito, diferente daquilo que vivia antes. E é uma mudança sacrificial, onde a pessoa vai ser capacitada por Deus para dizer não para os velhos hábitos. E por último, é essa mudança global onde nós somos introduzidos numa nova ordem de perfeição que vai ser espalhada ao nosso redor quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja e julgar esse mundo no fim da história humana. Que Deus então nos ajude, como crentes, a apreciar cada vez mais a gloriosidade dessa mudança da salvação e que Ele ajude também você que está visitando a gente, ouvindo o Evangelho, a tomar essa decisão para a sua vida, a decisão que só você pode tomar por você mesmo, de se arrepender dos seus pecados, confiar no Evangelho e provar na prática, na pele e na vida essa gloriosa mudança da salvação. Que o Senhor então nos abençoe, nos guarde e aplique esse texto aqui em nossos corações.